Gustavo Faleiros, sou jornalista, sou bolsista do Centro Internacional de Jornalistas no Brasil e um dos organizadores do capítulo do Hacks Hackers em São Paulo. Como jornalista, eu tenho focado muito na questão do jornalismo de dados, que é a utilização de grandes bases de dados para contar histórias, fazer reportagens. Então, dados abertos é uma parte essencial do meu trabalho. E eu comecei a usar mais dados em função do trabalho que eu já fazia, que eu já tenho feito há alguns anos, de reportar sobre questões ambientais, usando imagens de satélite ou dados abertos sobre desmatamento, focos de calor, né, captados por satélites também. Então, sem me chamar um jornalista de dados, eu acabei entrando nesse campo porque eu usei muito, descobri o poder de usar essas imagens. Às vezes imagens de satélites estão disponíveis no site do governo brasileiro ou na NASA para comunicar o meu tema principal, que era o meio ambiente. Então eu vim aqui na conferência na UFPR para ajudar a organizar uma hackathon de dados abertos, usando os dados que estão disponíveis dentro do site do governo, e trazer alguns projetos que as pessoas estão precisando de uma ajuda. E tem sido uma experiência até agora bem legal, está rolando lá a hackathon, mas tem um ponto que eu acho central, que eu defendo bastante e faz parte do meu trabalho como bolsista do Centro Internacional de Jornalistas, que é trazer a cultura de times multidisciplinares para dentro das redações ou dos ambientes de trabalho jornalísticos. Não é só um jornalista que vai conseguir lidar com esse tema de dados abertos ou de grandes bases de dados. Então, para melhorar a qualidade de informação, para melhorar o jornalismo, a gente precisa trazer mais programadores para dentro das redações e não numa função auxiliar de montar um site ou ficar como um simples helpdesk, assim, simples entre aspas, mas não separar o trabalho. Assim, os programadores têm que estar no workflow do jornalismo, a partir da concepção de uma história, a partir do momento que a gente precisa investigar uma base de dados, o programador é essencial. E a outra parte nessa equação são o pessoal do front-end, do design. Então, montar esses times multidisciplinares dentro das redações só vai melhorar a qualidade da informação. E como é para um jornalista lidar com a questão de dados e abertura de dados no Brasil? Eu acho que é mais natural do que as pessoas imaginam, porque os jornalistas, por excelência, lidam com dados. A questão que está sendo colocada aqui é qual a quantidade de dados que esses jornalistas vão lidar daqui para frente, porque não é mais uma coisa que você pede para um analista interpretar e te dar a porcentagem, o aumento. É uma coisa que vai depender mais do jornalista saber olhar para essa grande quantidade de dados que estão sendo geradas e abertas pelo governo e interpretar as tendências e, a partir dali, tirar as suas histórias, as suas reportagens. Eu vejo, dentro das redações, já existem muitos repórteres experientes que têm uma cultura de colecionar dados. Assim. Ao longo dos anos, quem cobre taxas de crime ou commodities, o pessoal que está trabalhando com jornalismo financeiro, em outras áreas, como na área ambiental também, que é o meu caso, você vem colecionando dados sem se chamar um jornalista de dados. Então eu acho que vai ser natural que eles se beneficiem da abertura de dados. Então, eles colecionavam dados exatamente porque era a forma de manter uma base de dados organizadas, mas esse conhecimento daqui para frente eu vejo sendo mais migrando para você sabe onde encontrar esses dados, você sabe o caminho para abrir esses dados, você sabe quais são as organizações que têm esses dados abertos. Então, resumidamente, você só vai se beneficiar disso. Então, eu acho que a primeira e mais importante ferramenta é a vontade de aprender e não ter medo de lidar com os dados. Assim, isso é uma ferramenta interna que as pessoas devem ter, porque as ferramentas não vão parar de surgir. Tem algumas que vão permanecer, outras vão surgir, desaparecer, outras vão ser melhoradas constantemente, é isso que eu vejo. Então depende muito também da natureza do trabalho. Eu, como lidei muito com essa questão ambiental, sempre me interessei muito pelas ferramentas que têm algum componente de análise geográfica. Então, falando de uma forma genérica, o que eu aprendi usando essas ferramentas, às vezes de GIS, às vezes o simples Google Maps ou Google Earth, elas não
não são apenas uma visualização de dados. Eu vejo, às vezes, eu conversando isso com colegas, o pessoal fala, mas eu vou começar a virar um infografista para criar visualizações, eu gosto de fazer reportagem. Mas a o componente gráfico da análise de dados é muito importante para te dar outros insights sobre as reportagens. Porque essas grandes bases de dados, na minha opinião, não há dúvidas que elas são melhor interpretadas quando visualizadas. Então, quando eu te dou um exemplo claro, quando eu recebo uma base de dados que tem os últimos 10 anos de focos de calor, de pontos de incêndio, de queimadas na América do Sul, isso ultrapassa 1 milhão de pontos. E eu preciso, essa análise gráfica que eu coloco no mapa, eu consigo ver rapidamente, realmente essa parte do Brasil queima mais, aqui na Bolívia tem esse problema nessa região, e isso me guia no momento que eu vou pegar o telefone e fazer o meu trabalho tradicional de entrevistar as pessoas. É o começo de um processo que a gente sempre vai ter que fazer, apurar, checar, ouvir o outro lado, mas o começo é esse. Então as ferramentas essenciais, eu diria hoje em dia, são algum tipo de ferramenta que permita visualizar dados de uma base geográfica, seja uma ferramenta como o QuantumGIS, que é um open source de GIS, que é bem intuitivo, ou o Google Earth mesmo, é bastante útil. Uma ferramenta de visualização gráfica de tabelas, como o Fusion Tables, o próprio Google Docs te permite fazer alguma coisa essa, ou o Excel, né? Se você começa a brincar ali com as visualizações, também você consegue criar algumas coisas. Bom, de uma maneira genérica, eu falaria isso: ferramentas que te permitam criar uma análise dos dados e chegar ao ponto de criar visualizações. Eu venho trabalhando nos últimos 6 anos uma organização de desenvolvimento de mídia chamada Internews. A gente lançou um projeto que chama infoamazônia.org, que ele busca trazer dados sobre a Amazônia nos seus 9 países. O principal objetivo desse projeto é criar conhecimento sobre histórias jornalísticas e dados nos 9 países que detêm a floresta amazônica. E esse trabalho nos permitiu ver que não é uma questão tão simples encontrar dados para toda essa região. Não é um desafio para a gente trazer dados sobre esses 9 países, porque o nosso objetivo é comunicar um desafio de uma região que não está restrita só ao Brasil. E para os brasileiros especificamente, essa é geralmente uma questão. A gente pensa que, por ter a maior parte da Amazônia, a Amazônia é só brasileira, mas é um sistema que está todo interligado. Inclusive hoje tem investimentos de parceria feita entre o Brasil e o Peru, especificamente nessa região amazônica. Então, obter dados sobre investimentos brasileiros no Peru em hidrelétricas é essencial. O Brasil, felizmente, tem uma postura de abrir os dados que nos permite ter um quadro melhor no Brasil, mas o mesmo a gente não vê nos outros países, pelo menos nos dados específicos que a gente está buscando de mineração, investimentos em hidrelétricas, desmatamento. Mas aos poucos a gente está encontrando os nossos caminhos para achar dados nos outros países. E eu acho que tem uma iniciativa de abertura comum entre os países que em breve vai ser benéfica para o nosso projeto e para todo mundo.